Eu escolhi ser professora porque eu tenho facilidade em escrever. Então, eu optei pelo curso de letras. Mediante essa facilidade, eu sempre gostei de ler e sempre fui uma pessoa muito falante. Então, eu escolhi a profissão professora de língua portuguesa por conta dessa facilidade que eu tenho na área da linguagem. Nesses 29 anos, eu passei por várias situações, desde professor de educação infantil, dando aulas de inglês, até professora da educação superior. E o que eu aprendi nesse decorrer, nessa trajetória? Que a formação é tudo. Eu comecei fazendo cursos, cursos de curta duração. Eu sou da época que não existia a internet, então eu ia para a biblioteca, fazia os cursos presenciais. E no decorrer que foram surgindo os cursos EAD, eu aí desandei. Tenho mais de 80 cursos aí de aperfeiçoamento, extensões, fiz pós-graduações também. E esses cursos foram ajudando na minha formação, ampliando o meu conhecimento e mudando a minha postura em sala de aula. Então hoje eu vejo que eu sou uma professora muito melhor do que 29 anos atrás. Eu penso que os cursos voltados para o relacionamento, o relacionamento humano, então psicomotricidade, psicopedagogia institucional e clínica, educação infantil, específicos, da educação infantil, da metodologia de aprendizagens, cursos que voltem para isso, porque aí o que ocorre? O profissional ele vai se qualificando dentro da área dele e ele vai passando segurança. Então, por exemplo, anos atrás eu ia para uma sala de aula, eu ficava horas no final de semana em sofrimento, pensando o que eu ia aplicar na sala de aula. Hoje não. Hoje eu fico horas fazendo um curso de pós-graduação, melhorando, porque não tem sofrimento algum preparar uma aula. Preparar uma aula vai em 40 minutos. Então, a formação, essa questão da formação facilitou no meu planejamento semanal para as aulas decorrer. Para ensinar a língua portuguesa, acho que toda disciplina você tem que ser referência. Então, você tem que conquistar, você tem que encantar. E para encantar, o que a gente faz? A gente mostra o exemplo, Assim como um pai, uma mãe, um tio, quem cria a criança é um exemplo, é uma referência, o professor ele tem que ser uma referência para o aluno dele. E de que forma que a gente faz isso? Dando exemplo. Então, por exemplo, eu vou incentivar a leitura. O que eu faço? Eu apresento o livro e eu conto a beleza da história, a beleza daquele livro, a beleza daquela leitura. Então, eu tenho um livro assim que eu adoro, na parte da literatura, que é o Senhora. E aí eu falo para as meninas, gente, eu me identifiquei, aquela questão do romantismo, também a questão da vingança, e eu vou pegando situações que são super atuais. E aí eu faço essa ponte entre o passado, entre o clássico e o presente. E aí é onde você consegue encantar e despertar a curiosidade, porque qual que é a função do professor? De qualquer disciplina, eu penso, é despertar a curiosidade no aluno. Vale muito a pena, Haja vista a quantidade de empresas que proporcionam aí cursos para concursos. Porque é uma estabilidade que você tem, apesar de ter uma cobrança, existe aquela ilusão, você é professor concursado, fico tranquilo. Não, existe uma cobrança, existe toda uma organização dentro das instituições públicas, mas a vantagem é o quê? É o plano de carreira, A gente tem um plano de carreira dentro da rede pública, que é um plano de carreira independente do estado que a pessoa mora no Brasil. Eu penso que é um plano de carreira que ele pensa na vida funcional do professor, mesmo porque isso está previsto na LDB, TCC não é um bicho de 7 cabeças. Em primeiro lugar, TCC é tudo. TCC ele pode ser um banner, TCC ele pode ser uma biografia, um memorial, um artigo, uma monografia. TCC é trabalho de conclusão de curso. Cabe à instituição decidir qual vai ser o tipo de TCC que ele vai fazer. E aí, o que ocorre? Na nossa empresa, na Fabrange, a gente tem todo um trabalho por trás, que é o quê? Orientar esse aluno, mediante essa facilidade que eu tive no decorrer dos anos, em organizar essa escrita desse TCC. Então, a gente oferece para o aluno uma estrutura, um acompanhamento na produção escrita. Então, o nosso TCC é um artigo de opinião. Existe toda uma orientação de como fazer o resumo, por exemplo. O resumo é a última parte que você escreve de um artigo.
O resumo é a última parte que você escreve de uma monografia. E todo mundo quer iniciar um trabalho acadêmico começando por um resumo. Como que você vai contar a história de um filme sem assistir ele? Primeiro você assiste, depois você me conta o resumo dele. Mas no meio acadêmico não. O aluno acha que ele tem que começar o texto pelo resumo, né? Então a gente dá toda essa orientação da introdução, do planejamento, né? E aí, por meio desse planejamento, fica muito possível, respeitando as regras da ABNT, mas tudo de uma forma didática. A partir do momento que a gente, enquanto educador, oferece uma aula de forma didática, independente da série que esse aluno esteja, ele escreve. Eu tenho alunos no 9º ano que produziram artigos acadêmicos, né? A proposta de artigo acadêmico, um artigo de opinião, aliás, eles produziram. Por quê? Dentro da proposta do artigo acadêmico, porque tudo vem da academia, né? A estrutura está aqui, está lá. E aí a gente faz o quê? Oferece dentro da sala de aula. Então, independente da idade, vai muito da formação, de como que você vai dar essa orientação para a construção do texto. Se o professor tiver qualquer texto acadêmico que você tenha, você consegue transformá-lo ou em artigo, ou em monografia, ou até uma dissertação de mestrado, né? Aí depende de como que vai ser essa orientação. Então, o que ocorre? Existem regras que, dependendo de cada gênero textual, porque o artigo é um gênero textual, a monografia é um gênero textual, a dissertação de mestrado é outro gênero textual, e a tese de doutorado também. Então, dentro dessa estrutura, né, acadêmica, é possível assim, pegar qualquer tema e não aproveitar só um TCC em monografia, mas pegar qualquer tema, por exemplo, o relatório das reuniões pedagógicas, transformar esse relatório em artigo. Então, qualquer tema dentro de qualquer área, não só da educação, é possível você produzir o artigo, desde que a pessoa tenha uma orientação correta, que é o quê? Como que ele vai fazer a introdução, como que ele vai fazer o desenvolvimento do texto, como que vai ser essas considerações finais, e sempre assim, né, um detalhe que tem que ser sempre importante. Às vezes a gente acha uma citação de um autor que acha, nossa, maravilhosa, eu gostei dessa citação, é como eu penso, vai lá e coloca no texto, e não pega a fonte. Então, tudo que o aluno pegar na hora de escrever, ele tem que guardar a fonte. De onde ele tirou, qual foi o link que ele tirou, o autor que escreveu aquilo, por quê? Qual é o grande medo, né, esse fantasma da produção de texto? O fantasma da produção de texto, ele está na questão da autoria. Eu não posso plagiar um texto, mas eu posso pegar a sua ideia e falar, olha, a Márcia escreveu e eu também concordo com ela. É assim que funciona na academia. Eu decidi fazer um doutorado para chegar no último nível, né? Apesar que o último nível é um pós-doc, então tá faltando. Mas para eu chegar no último nível da pesquisa, né, saber fazer pesquisa, né, já fazia pesquisa no mestrado, já participava dos grupos de pesquisa, então eu falei, não, vamos colocar em prática. E na minha tese de doutorado, eu trabalhei os artigos, né, de divulgação científica, exatamente essa questão da escrita. O meu doutorado foi totalmente focado na linguagem, na língua portuguesa, no uso da língua. E para que isso? Para eu, por meio do estudo, por meio dessa possibilidade do doutorado, me tornar um professor universitário melhor, me tornar uma profissional melhor. Ele pode, os nossos alunos do curso de pedagogia, os nossos alunos do curso de pós-graduação, eles podem contar com o quê? A gente tem toda uma orientação, um suporte, né, em relação à produção de texto. Qualquer dúvida, muitas vezes o aluno manda mensagem para mim assim, eu não sei o que eu vou escrever. Primeira coisa, né, eu coloco o aluno na linha da pesquisa. De que forma? Qual é o objetivo dele, daquele texto, o que ele quer atingir, qual é o público que ele quer atingir, o tema que ele quer tratar. Praticamente é isso. Então eu quero falar de alfabetização. Não, eu quero falar de marketing. Decidiu qual é o tema, dentro desse tema maior, um item específico que ele quer tratar. Eu quero tratar do marketing institucional. Eu quero tratar da alfabetização na educação infantil ou na alfabetização de adultos. E aí, em cima disso, quais os autores que falam isso? E a gente vai separando, organizando em caixinhas, digamos assim, o passo a passo para produzir o texto. E aí, quando ele vê, ele já produziu o texto por meio da nossa orientação do que ele precisa falar. Então, eu apresento, primeiro momento, você vai fazer a introdução. Eu não fico, olha, você vai fazer a introdução. Não, vamos pegar todos os autores que falam sobre determinado tema.
fez a introdução. Depois, vamos dividir em partes esses temas. E aí a gente vai especificando, né, na monografia ou no artigo. E aí, na finalização, as considerações finais. Legal. Muito obrigada.